Bom dia, espero que estejam todos bem, que a graça e o amor de Jesus sejam derramados sobre a minha e a sua vida nessa manhã. Vou falar a respeito de prioridade. Em Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos 5 ao 9. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Na semana passada estávamos conversando lá no escritório, eu e minhas colegas, e aí estávamos falando a respeito de casamento. E aí uma colega minha falou que a prioridade da vida dela são os filhos dela. E eu falei assim, a nossa prioridade deve ser Deus, né? De acordo com a palavra do Senhor, em primeiro lugar vem Deus, né? Se for casado, em seguida os cônjuges e depois os filhos. E aí ela falou, não, mas a minha prioridade é Deus, são meus filhos. E eu falei, a minha prioridade é Deus. E aí a partir de então, comecei a refletir a respeito de prioridade. E aí Deus ministrou no meu coração no sábado a respeito. Porque, de fato, quando me fazem essa pergunta e quando eu mesma me faço essa pergunta, a minha prioridade é Deus. Só que será que realmente eu tenho vivido de acordo com a minha prioridade? Ou eu tenho colocado outras coisas na frente do que é prioridade para mim, que é Deus? Então, e aí eu refletindo e Deus ministrando no meu coração. Falei, Deus, eu trabalho muitas horas por dia, então nem sempre eu consigo me dedicar ao Senhor como minha prioridade. Só que e Deus falou comigo que em todo momento, em tudo que eu faço, eu devo revelar a glória dele. Em tudo que eu fizer. Então, se eu estou, né, tratando com os meus colegas, né, no serviço, revelar a glória de Deus, né, na minha casa, em tudo que eu fizer, né, Deus é a minha prioridade. Então, eu tenho que me preocupar se o que eu estou fazendo, da maneira que eu estou agindo, tem agradado a Deus. E eu tenho realmente colocado Ele como minha prioridade, né? Então, e quem define a prioridade sou eu. Então, a minha prioridade é Deus. E eu, de fato, preciso observar se eu realmente tenho vivido de acordo com o que eu coloquei como prioridade, como primeiro na minha vida. E aí cada um define a sua prioridade. Então, se você, né, eu faço essa pergunta quando eu estou atendendo como coach, e aí eu peço para fazer uma lista de qual que são as prioridades e de onde essas prioridades estão. E por muitas vezes essas prioridades elas estão desorganizadas na nossa vida, né? Então nós temos uma lista de prioridades, então a gente coloca numa sequência quais são as prioridades, e aí quando nós vamos ver de fato como estamos lidando com essas prioridades, elas estão todas desorganizadas. Então, tem pessoas que dizem que a prioridade no momento que estamos vivendo é a sua empresa, são as finanças. Então, essa dedicação, de fato, tem que ser realmente, em primeiro lugar, a empresa. Se você me fala que a dedicação é a família, então será que realmente você tem dedicado tempo de qualidade para sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, né? Então eu conheço mulheres que desistiram das suas carreiras profissionais, pelo menos por um período, para poder se dedicar à criação dos seus filhos, a cuidar do seu esposo, a cuidar da sua casa. E isso é prioridade, então é abrir mão de alguma coisa para viver aquilo que é de fato a prioridade, né? Então tem pessoas que deixam as suas carreiras, as suas famílias e vão viver realmente, vão ser missionários, evangelistas, vão estar pelo mundo aí para pregar a palavra do Senhor. Só que não basta às vezes a gente só abandonar aquilo que a gente está fazendo e falar, eu vou viver a minha prioridade. Tem que realmente viver a prioridade. Então, se você decidiu que a sua prioridade
cuidar de seus filhos, então reflita se você realmente tem dedicado tempo de qualidade para os seus filhos, ou se você não tem ficado tanto tempo, né, nas redes sociais, tanto tempo batendo papo e né, não está fazendo valer a pena aquele tempo que você tirou ali para dedicar para os seus filhos, né? Então eu tenho sido muito tenho me encontrado muito constrangida a respeito do que eu digo que é prioridade para mim. Então eu defino algumas prioridades, as prioridades elas mudam, né? Eu posso mudar de prioridade. Então a minha prioridade no dia de hoje é fazer tal coisa. Então aquilo eu tenho que dedicar tempo para fazer aquilo. Então meu objetivo, minha prioridade por esses dias é estudar a respeito de alguma coisa. Então será que eu tenho de fato dedicado o tempo àquilo que eu coloquei como prioridade? Então é só para trazer essa reflexão mesmo, né? E eu coloco aqui que, de acordo com a palavra do Senhor, ele fala aqui, né, que ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Então aqui eu entendo realmente que, de fato, Deus né, deve ser a prioridade, né? No entanto, eu não estou aqui para definir a sua prioridade, estou aqui para falar um pouco a respeito disso e para te levar a essa reflexão nesse dia de hoje, no decorrer da semana. Então, que o Senhor possa, né, falar, ministrar o seu coração a respeito daquilo que são as suas prioridades, de como você tem as tratado, né, de como você tem investido seu tempo, de como você tem realmente apresentado, né, assim, as suas prioridades, se você tem realmente vivido de acordo com aquilo que é a sua lista. Faça uma lista, né, do que é prioridade e avalia onde está essa lista, né? Coloca aí, lista umas 10 aí, prioridades, e coloca aí de fato como é que você está vivendo e reflete a respeito disso. Eu acredito que vai valer a pena. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração, né? Que o Senhor possa ministrar no seu coração e que você tenha um dia lindo, um dia extraordinário, um dia leve, um dia repleto da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.